Hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho mais reflexivo, uma análise geral do personagem Tanjiro Kamado. Obviamente, como está no título, olhando ele pela perspectiva de corrupção, vamos tentar chegar a uma resposta para questões como: Tanjiro viraria um Oni para salvar a Nezuko? Ou Tanjiro aceitaria virar um Oni para salvar seus amigos? Ou se Tanjiro de alguma forma se corromperia para virar um Oni? Será que era possível mesmo abalar de forma tão clara a determinação do Kamado, ao ponto de fazê-lo sucumbir para o lado dos Onis? Vamos ver isso com uma análise bem calma nesse vídeo. Mas antes de tudo, eu quero te convidar para entrar no meu servidor Discord. O link vai estar aqui na descrição e nos comentários fixados. E para quem quiser comprar os mangás de Demon Slayer com um ótimo preço, e ainda ajudar o canal a continuar crescendo, eu também vou deixar aqui na descrição o link para os mangás. E agora, sem mais, vamos começar com essa análise sobre Tanjiro Kamado. Tanjiro, assim como Tomioka, Tokita e Rengoku, teve no Distrito do Entretenimento a sua oportunidade de virar um Oni. Aqui no canal, eu já criei uma teoria do que aconteceria se isso fosse concretizado. Mas nesse vídeo aqui, vamos entender um pouquinho qual é a chance real de Tanjiro aceitar a proposta para ser um Oni. Para isso, temos que voltar um pouquinho na história, quando Tanjiro se encontra com sua família morta e encontra sua irmã Nezuko transformada em um demônio. Tomioka, quando se encontra com o jovem Tanjiro, encontra um garoto incrivelmente fraco que estava deitado na neve implorando pela vida de sua irmã. Para Gil, aquilo era no mínimo ridículo. Ao invés de provar o seu valor, o menino preferiu se ajoelhar e pedir clemência, algo extremamente indigno, algo que beira o ridículo. E aqui, nesse momento da obra, temos o discurso de Gil Tomioka para Tanjiro. Abre aspas. A raiva se torna a força inabalável que move seus membros. Fraqueza e promessas vazias não podem proteger a sua irmã ou encontrar uma cura para ela, e certamente não poderá vingar a sua família. Sinta a raiva pura e poderosa de não ser capaz de perdoar. Essa raiva se tornará sua vontade inabalável de agir. Os fracos não têm direitos e nem escolhas. Seu único destino é ser implacavelmente esmagados pelos fortes. Não chore, não se desespere, agora não é hora para isso. Essa frase, apesar de não parecer tão impactante no momento, moldou completamente o caráter do Tanjiro como caçador. A raiva que o Gil descreve é alimentada dentro do Tanjiro, sendo dirigida e jogada diretamente para Muzan Kibutsuji. O ódio de Tanjiro a Muzan era um ódio genuíno, ainda mais quando confirmado pelo próprio Rokudaki que provavelmente Muzan seria o autor do ataque à família de Tanjiro. Tanjiro construiu sua vontade inabalável em cima de Muzan, em cima da dedicação em vingar a sua família, e também em seu principal objetivo de trazer a sua irmã Nezuko de volta para o lado humano. E assim, chegamos também ao seu amor pela humanidade. Tanjiro era alguém com uma compaixão muito forte. Ele buscava entender a todos como se fosse uma pessoa de coração puro. Porém, quando a situação ficava mais séria e exigia sua seriedade, ele era sério, ele tinha raiva e ele se mostrava um caçador extremamente habilidoso. Alguém que treinou por anos para ser talvez o mais promissor dentre os novos caçadores da organização de caçadores. Tanjiro, de início, não tinha exatamente um objetivo claro, além do fato de que teria que caçar Muzan Kibutsuji. Tanjiro sabia o que deveria fazer no final, mas não sabia quais eram seus próximos passos ou objetivos para alcançar essa situação final. Tanjiro começa a estabelecer seus objetivos quando se encontra com Yushiro e Tamayo. Os dois Onis ensinaram ao Tanjiro sobre a estrutura interna da hierarquia dos Onis, e também tiveram a chance de demonstrarem pessoalmente ao Tanjiro o tamanho da maldade do Muzan, assim como o motivo de sua irmã ser alguém importante, uma Oni diferente das outras. Tamayo acaba identificando a Nezuko como um tipo de chave para a derrota de Muzan no futuro, e também passa a missão de caçar Kizukis para o Tanjiro, que deveria pegar o sangue desses Onis mais fortes e dar esse sangue a ela, para que Tamayo pudesse estudar e criar algo que pudesse salvar a Nezuko e destruir o Muzan. Agora Tanjiro criou seus primeiros objetivos, lembrando que a essa altura ele já tinha se encontrado pessoalmente com Muzan Kibutsuji na cidade.
o que fez dele o único caçador vivo que poderia ser uma ameaça real para a vida de Muzan. Então, entramos na briga de gato e rato de Muzan Kibutsuji caçando Tanjiro. Sim, nesse momento o Oni caçava o caçador e Tanjiro procurando salvar Nezuko e ajudar Tamayo. E com isso, Tanjiro Kamado em sua jornada encontrou vários adversários poderosos, como o Kyogai, o Rui, o Eimo e até mesmo uma Lua Superior 3 como a Akaza, Onis enviados especificamente para matá-lo. A determinação de Tanjiro só vai ficar instável a partir da morte de Kyojuro Rengoku, o Hashira das Chamas. Rengoku, quando morreu, deixou sim um legado para o jovem Kamado, mas também uma maldição para Tanjiro. Isso é visto de forma incrivelmente clara em duas oportunidades. A primeira é quando Gyutaro destrói o distrito depois da queda da Daki, quando Tanjiro para e percebe que Nozuki e Tengen supostamente estavam mortos, com o Zenitsu se sacrificando para que ele sobrevivesse. Tanjiro, nesse momento, se vê perdido, ele se vê fraco, ele não entende o porquê de ele não conseguir lidar com tudo aquilo, apesar de seu treinamento extremamente focado. Na cabeça de Tanjiro, sua força não era suficiente. Se fosse para quem ele amava acabar morrendo, tudo não fazia mais sentido. Essa é a primeira vez na obra inteira que vemos sua cabeça realmente bagunçada, em um show de emoções após a morte de Rengoku. Tanjiro aparentemente guardava tudo para si. Ele nunca estava mal ou nunca demonstrava tristeza com nada. Porém, internamente, Tanjiro estava quebrado. Ele não tinha mais tanto otimismo como no começo. Sua vida e sua cabeça era realmente questionável. Junto às suas decisões, ele não sabia exatamente qual decisão era correta e se arrependia facilmente de uma decisão passada. Mas ainda assim, quando Gyutaro fez a proposta para que ele se tornasse um Oni, Tanjiro recusou. Ele não quis virar um Oni, e bem pelo contrário, ele preferiu um confronto direto com a Lua Superior, uma última tentativa de avanço contra o Kizuki, talvez algo que resultasse em sua morte. Mas ao invés de aceitar ser um Oni, Tanjiro preferiu aceitar a morte. Quando eu falei sobre a maldição que Kyojuro deixou em cima de Tanjiro, eu falei em relação ao seu padrão de se auto-subestimar. Tanjiro sempre subestimava sua força, ele sempre se sentia fraco. Mas nesse momento, eu falei outra palavra que talvez você não tenha percebido. Eu falei de legado. O legado de Kyojuro para Tanjiro também foi algo muito forte, talvez mais forte que sua própria maldição. Tanjiro Kamado olhava para Kyojuro Rengoku com extrema admiração. No Trem Infinito, Tanjiro queria ser como Rengoku, e vendo seu entre aspas ídolo morrendo em sua frente, perante uma lua superior, ensinou algo muito forte para o Tanjiro. Ele viu Rengoku morrendo sorrindo, feliz por cumprir o seu dever, um homem que lutou até o fim pelo que acreditava, e também, nada no mundo foi capaz de convencê-lo do contrário, nem mesmo a própria morte. Rengoku simplesmente não se corrompeu. Para Tanjiro, esse era o legado de Kyojuro Rengoku. Não importa o quão insana fosse a situação, ele lutaria pelo que ele acreditava. Ou seja, ele lutaria por Nezuko, por seus amigos e também pela humanidade. Tanjiro estava disposto a dar a sua vida por essas três coisas. Obviamente em ordem de prioridade: Nezuko, amigos e humanos honrados. Ironicamente, essa aqui também é a ordem natural de Tengen Uzui, que ele criou entre ele e suas esposas. Talvez por causa disso, Tanjiro viu em Tengen o Rengoku, outro homem que apesar de tudo, tinha uma determinação inabalável, que comandava o ambiente à sua volta apenas com sua determinação. E isso de determinação e maldição fica muito mais claro na conversa de Tanjiro com Gil Tomioka. Ambos caçadores tiveram experiências parecidas, viram aqueles que eles admiravam como heróis morrendo em sua frente. Enquanto Gil viu Sabito, Tanjiro viu Rengoku, e por isso, um acabou entendendo o outro. Sabito e Rengoku foram literalmente dois heróis, duas pessoas extremamente admiradas por aqueles que estavam à sua volta, e também que morreram de maneira heróica. Um salvou diversas crianças da morte na seleção final, e o outro salvou um trem inteiro junto com outros caçadores promissores. Ambos, Sabito e Rengoku, deixaram seus legados e também a maldição do sentimento de fraqueza para Gil e Tanjiro. Talvez Gil e Tanjiro tenham se tornado por causa disso dois dos caçadores mais determinados da Demon Corp,
eles prefeririam morrer do que se tornar o que eles mais odiavam. Afinal, em suas mãos não estavam somente sua vida, mas também o peso da vida de várias pessoas que deixou a eles os seus legados e também as suas responsabilidades. Tanjiro seria aquele personagem que jamais, em hipótese alguma, se corromperia. Sério, de maneira alguma, em nenhuma hipótese. Digamos que se a Nezuko fosse usada como refém, assim como Gyutaro tentou fazer, Tanjiro continuaria lutando pelo puro respeito à vontade da Nezuko. Ele sabia que sua irmã jamais iria querer que ele se corrompesse por ela, e o mesmo serve para seus companheiros de organização. Nenhum outro caçador do Demon Corp, como Sashira, Inosuke, Kanao, Genin ou Zenitsu, iriam querer que o Tanjiro trocasse sua humanidade por eles. E com isso, Tanjiro leva muito a sério o respeito que ele tem pelo desejo de seus amigos, do fundo de seu coração. Então, era uma questão de honra, desejo herdado, legado, promessa e respeito, que ele jamais se corromperia para o lado dos Onis, não importando o quão difícil fosse a situação em que ele se encontrava. Essa opção sempre estaria fora de questão, dando preferência para a própria morte do que para a corrupção. Obviamente, na obra inteira, existe uma situação bem específica em que o Tanjiro teria sim seu espírito quebrado. Um grande exemplo disso foi o Akaza, que ainda como Hakuja, ou seja, como humano, perdeu tudo. Perdeu seu pai adotivo e a pessoa que ele mais amava. Após perder tudo isso, ele perdeu a sua motivação, seu espírito, sua determinação e até mesmo a sua vontade de estar vivo. Muzan Kibutsuji praticamente obrigou ele a se tornar um Oni e até mesmo trancou as suas memórias para que ele não se lembrasse de nada ou de ninguém como humano, para que tudo isso que ele passou em meio à humanidade não interrompesse a sua caminhada como demônio. E isso que aconteceu com a Akaza também poderia acontecer com o próprio Tanjiro, talvez na pior situação possível, onde todos que ele ama fossem mortos na sua frente, sem que ele pudesse fazer nada, sem que ele pudesse lutar, sem que ele pudesse fazer qualquer coisa. Talvez essa seja a única falha de Tanjiro. Sua determinação está concentrada apenas e unicamente nas pessoas. Com a falta delas, Tanjiro poderia acabar se vendo em um vazio escuro e profundo, como se estivesse em meio a uma névoa densa. Talvez, somente nessas condições extremamente específicas, Tanjiro Kamado poderia sim acabar se corrompendo. Bom, eu tentei trazer um pouquinho com esse vídeo o que eu penso sobre a determinação do Tanjiro em relação ao fato de ser um humano ou ser um Oni. E para quem quiser uma teoria de como seria o Tanjiro como demônio, eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição. No mais, eu espero que você tenha gostado e se gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo. Obrigado por assistir até aqui, te vejo no próximo vídeo, um beijo, abraço e falou!